Eu trouxe aqui esse livro, que eu não sei se vocês já estudaram, já conversaram ou não, e não me recordo ao certo o que... Não, mas não foi disso aqui. Eu lembro que eu falei, acho que sobre crenças limitantes, da última vez que eu estive aqui. Esse aqui se chama Autodescobrimento, uma busca interior, é do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Ele é um livro relativamente novo, né? Inclusive tem uma mensagem inicial da Joana que é de 94, tá certo? A mensagem não é tão nova assim. Mas assim, esse livro ganhou popularidade não faz muito tempo, deve estar fazendo uns 5 anos talvez. E Joana de Ângeles, ela utiliza sempre uma linguagem um pouco mais apurada, né? Ela utiliza a norma padrão da língua portuguesa. Então, consequentemente, nós realmente precisamos estudar com cautela, com calma, com paciência, com serenidade, para que todos nós possamos entender a mensagem dela. Bom, eu gosto muito do tema autoconhecimento, né? Aqui eles utilizam autodescobrimento, porque você vai percebendo ao decorrer da existência de que tudo o que a gente enfrentaria melhor se nós nos conhecêssemos, se nós soubéssemos qual que é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós saberíamos como lidar melhor com as situações, lidar melhor com as pessoas, lidar melhor com as situações familiares, como foi citado, lidar melhor com tudo, se nós nos conhecêssemos. No dia a dia, a gente espera que o outro haja desta ou daquela maneira, presumindo que nós conhecemos o outro, ou o que é melhor para o outro, mas esquecemos de nos ver, nos enxergar. E às vezes a gente espera determinadas atitudes das outras pessoas, mas nós não nos conhecemos, nós não sabemos como nós podemos reagir diante de determinadas situações da nossa existência. Por isso que eu gosto muito do tema autoconhecimento. Eu já falei isso aqui, vocês já devem ter ouvido isso aqui de inúmeras pessoas, capítulo 17 do Evangelho, né? Sede perfeitos, item 4, reconhece seu verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral, que é a nossa tão falada reforma íntima. Lá no André Luiz, a gente há muito tempo começou um grupo que tinha um nome de reforma íntima, e nós tivemos que mudar o nome do grupo, porque as pessoas se assustavam, né? Se você fala reforma íntima, você está de certa forma cobrando uma mudança mais rápida de quem está participando. Nós tivemos que mudar o nome, então o grupo chama autoconhecimento, não chama mais reforma íntima. Mas o que se busca com o autoconhecimento? É a transformação moral. Bom, tem uma palestra, um bate-papo, se eu não me engano, do Haroldo Dutra com outros renomados representantes da doutrina espírita, e que ele diz o seguinte: Haroldo, eu sempre me perguntei por que é que Joana de Ângeles dedicou tanto tempo para tratar da série psicológica, né? Vindo a linha do Divaldo, há um tempo eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, né? Em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com a doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas uma mensagem de 25 de abril de 1867, salvo engano, que está no item Minha Missão, no finalzinho do Obras Póstumas, em que os espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição. Até como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária.
E dentre esses sinais, os espíritos começam a dizer o seguinte, revelam, deixam isso muito claro, que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações, e que no momento de transição a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, palavras dos espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo domínio. E então eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos mesmo antes de morrer. Tamanha incapacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos então esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então eu tenho pensado e tenho chorado, porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atingem a humanidade inteira. E hoje sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos: cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenham o hábito da prece, tenham o hábito da água fluidificada, vigiem a sua rotina, porque a sua rotina diz da sua sintonia. Aquilo que você mais faz durante o tempo revela as suas opções. Então cuida da sua agenda, tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você, entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento, e que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. E ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o Dr. Bezerra: fica no teu posto de serviço,
porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, é o nosso apelo, cuidar da integridade psíquica. A partir daí, os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Ele é uma explicação, é algo interessante que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Então, realmente, eu vou ler um trechinho por vez e a gente vai comentar sobre ele, tá bom? E eu espero que vocês falem também, são todos abertos a isso. Autodescobrimento, uma busca interior. Então, é um trabalho individual, é uma coisa de cada um de nós. Eu não posso esperar que o outro vá fazer o autoconhecimento por mim. Eu tenho que ter muito isso em mente. Mas eu, por exemplo, eu faço terapia. Ótimo, a terapia vai te auxiliar a se enxergar e se conhecer. Mas não é importante que a terapeuta te conheça. É importante que você interiorize tudo que você está trabalhando ali, no caso nós. A alma era a base dos fenômenos humanos. Então, vários psicólogos, humanistas, colocaram a alma como base dos fenômenos humanos. A psicologia espírita demonstrou que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Então, lá atrás, a gente descobriu a existência da alma. Vários psicólogos renomados, então, colocaram o quê? Diziam que a alma era a base de tudo. Era a alma que transformava tudo, que levava tudo de uma forma ou de outra. E, então, a psicologia espírita demonstrou que nós temos que ter uma visão espiritual da existência física, que é a nossa busca pela vida verdadeira, é a nossa busca pelas razões que estão por trás de tudo isso, é a nossa busca pelo entendimento do espiritualismo, do espiritismo, do que tem além, né? Não basta que nós enxerguemos tudo sob o ponto de vista material, e não basta que nós enxerguemos tudo sobre duas coisas. Então tem a matéria, existe o espírito. Só isso não é suficiente. Eu preciso também entender as situações, a visão espiritualista, as situações espirituais que estão por trás de tudo isso. Para que a nossa existência aqui tenha um sentido, tenha um significado. Alguém aqui costuma se perguntar os porquês das coisas? Vocês estão abertos a levantar a mão se quiserem. Tá, então pelo menos não sou só eu, tem mais uma pessoa que concordou que costuma perguntar os porquês. Eu sou muito questionativa, né? E o tempo inteiro as coisas vão acontecendo e a primeira pergunta que me vem à mente é por quê? Né? Eu acho que eu não superei essa fase da infância ainda, né? Normalmente acho que é com 2 anos que a criança começa a perguntar os porquês e eu continuo provavelmente nessa fase. Eu estou o tempo inteiro perguntando os porquês, né? Então assim, tal coisa daquela forma, mas por quê? Aí eu vou abrir uma rua aqui, por quê? Entendeu? Eu vou fazer uma viagem, por quê? Certo? Eu preciso estacionar o carro naquele lugar, por quê? Eu não consigo viver sem perguntar o porquê, mais ou menos, 98% do tempo, vamos dizer assim. Os 2% que eu estou em desdobramento dormindo, aí eu já não sei como é que eu ajo do lado de lá. Mas o restante do tempo que eu estou aqui, eu estou perguntando por quê o tempo inteiro. Bom, na psicologia, teve uma época aí que houve um reducionismo, que era o quê? Reduzir tudo o que acontecia em questões materiais. Estava relacionado ao materialismo. Que Kardec fala muito a respeito disso, quando ele começa, o início do Evangelho, se fala muito sobre como as pessoas focavam no materialismo. Quando a gente pega o livro dos médiuns, também, no começo, ele explica como tudo tinha visão materialista, né? Essa visão materialista, então, estava unida a esse reducionismo, que tornava o quê? O ser humano um amontoado de células
sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. Então, supostamente, somos apenas matéria e sofremos as nossas situações do dia a dia por conta de genética, né? Hereditariedade. Esses dias eu ouvi até alguém falando assim, que a pessoa tinha depressão porque era hereditário, porque a mãe dela tinha. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, mas eu conheço um monte de pessoas que têm depressão e ninguém na família nunca teve, né? E pelo que a gente vê de questões, por que as pessoas têm depressão, eu nunca vi que fosse algo genético ou hereditário, né? Que a pessoa nasce com uma predisposição para sofrer, para se sentir triste, para não ver sentido na vida, para não ter vontade de levantar ou qualquer coisa do gênero. Estou falando isso uma visão pessoal minha, eu nunca vi isso. Mas, entretanto, eu tenho uma conhecida que fala que a depressão dela é porque a mãe tinha. Então, a mãe tinha depressão, então ela obrigatoriamente tem que ter também. E aí, como é que fica isso? Fica fácil, não fica fácil? Desculpa o termo que eu estou usando, mas é uma zona de conforto. Eu não preciso fazer nada por mim, eu não preciso enxergar a vida de outra forma. Porque se meu pai ou minha mãe agiu errado, se meu pai ou minha mãe teve um sofrimento, se meu pai ou minha mãe teve uma doença, obrigatoriamente eu vou ter também, e está tudo certo. Eu não preciso encontrar outro porquê para aquilo. Eu não preciso tentar entender a minha vida, eu não preciso tentar olhar para dentro de mim, eu não preciso tentar fazer nada. Está explicado e eu estou tranquila com aquilo. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo triste, se eu estou me sentindo melancólico, eu não preciso me perguntar por que é que eu estou sentindo isso. Basta eu dizer, mas a minha mãe tinha depressão, então está tudo certo, eu também tenho, olha aí, ó, a explicação está aí. Meu avô teve câncer, então as chances de eu ter câncer são gigantes, então provavelmente eu vou ter câncer também. Serve isso? É cabível? Conhecendo o ser humano como espírito, perispírito, corpo físico, e dependendo o que eu entenda, talvez até outros corpos, isso cabe ainda, gente? O que vocês acham? Por exemplo, todo mundo hoje em dia na família tem ou teve uma pessoa que tem o câncer. E às vezes não teve ninguém anterior a esta pessoa que teve. E se você for analisar, a maioria dos comportamentos dessas pessoas tem uma linha parecida. Às vezes, tirando aqueles fatores de abuso de substâncias em questões físicas, tirando aqueles fatores de desregramento de uma vida física. Tirando os fatores de desregramento de uma vida física, a maioria dessas pessoas, às vezes, guardou por muito tempo um ressentimento, um rancor, um sentimento de, uma sensação de vingança, uma raiva que às vezes a gente não sabe do que, ou eram pessoas mais assim, sistemáticas em excesso, ou pessoas assim, tem uma situação aí, tem uma causa comum, um psicológico comum aí, se a gente for analisar. Muitas pessoas são curadas, porque utilizam aquilo como uma forma de transformação da sua visão de vida. Por exemplo, meu pai teve câncer e morreu. Aí, né? Então, tipo assim, agora, se eu fosse lançar mão do reducionismo, do materialismo e da hereditariedade obrigatória, então não seria possível um caso assim. Obrigatoriamente, eu teria que repetir o que veio do passado, dos antepassados físicos, vamos dizer assim. Bom, e o acaso, né? Porque assim, vitimados pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. Então, tudo é obra do acaso. Isso serve na visão de alguém de vocês? Vocês achariam que Deus seria justo e que o nosso sistema, o nosso universo seria justo se nós fôssemos vítimas do acaso? O que vocês acham? O acaso fez com que aquela casa desmoronasse e matasse aquela criança pequenininha. O acaso fez com que o outro não tivesse problemas materiais nenhum na vida e tivesse tudo bem. O acaso fez com que o outro perdesse o emprego. O acaso fez com que o outro fosse atropelado. Caberia? Alguém ficaria contente com o acaso? A gente se sentiria bem sendo vítimas do acaso? Eu acho que
Eu também, eu não acredito em acaso, né? Quando a gente estuda, se eu não me engano, a genética, fala que é o acaso que determina se a criança vai ser mulher ou homem, né? Na hora da concepção, qual é a célula que vai se encaixar ali, se eu não me engano é isso. Faz muito tempo que eu estudei biologia. Mas, convenhamos, nós sabemos, sendo espíritas, né, tendo estudado um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do Livro dos Espíritos, um pouquinho das obras básicas, que o acaso não existe. Né? Tudo tem uma razão de ser. Neste momento da nossa existência, pode ser que nós não conheçamos esta razão de ser. Talvez até para nos proteger, porque está relacionado à bênção do esquecimento. Entretanto, uma razão existe. E se a gente não conhece nesse momento, a gente vai conhecer mais para frente. Mas um momento a gente vai descobrir porque as coisas aconteceram da forma como aconteceram. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética, ou seja, materialismo. E aí? É o que a gente está falando, né? Não cabe muito mais no nosso pensamento entender as coisas desta forma. Então está na hora de nós abrirmos a nossa mente para enxergar que a saúde e a doença tem razões, ou a pessoa vai ter saúde ou a pessoa vai ter doença, dependendo do que ela trabalhar e escolher na vida dela, né? Dependendo das atitudes que ela tomar, dependendo da forma como ela encara a vida, dependendo da forma como ela pensa, dependendo da forma como ela se trabalha no dia a dia. A felicidade e a desdita. Algumas pessoas podem ser muito felizes e outras nem tanto assim, dependendo também de como trabalham e regem as suas próprias vidas. Por que isso, gente? Aí você vai falar assim, não, mas felicidade e a desdita. Dependendo do que acontece no dia a dia, não tem como ninguém não se sentir triste, ou não tem como ninguém não se sentir mal, ou não tem como ninguém não cair em depressão por conta daquilo que aconteceu. Será? Eu vou falar agora sobre um tema que normalmente abala todo mundo, que é o luto de quando alguém dos nossos entes queridos desencarna. Eu tenho uma amiga que recentemente teve um filho que desencarnou. Tá? Faz pouco tempo isso, acho que deve estar fazendo um mês. E assim, o rapaz relativamente jovem, né? Com filhos, com família, com tudo, trabalho e tudo mais. Só que ela é um ser, ela é espírita, só que ela é espírita verdadeira, né? Então, tipo assim, ela analisa as coisas de outra forma. E daí ela me contou o fato com uma tranquilidade, uma serenidade, uma paz de espírito, que eu estava mais perturbada do que ela com a situação, né? Por quê? Porque ela já adquiriu um entendimento de que todo mundo tem o seu momento, de que a vida de cada um é da forma como precisa ser, né? De que cada um tem as suas escolhas, de que existe leis perfeitas no universo perfeito que regem tudo isso. Então, assim, o entendimento dela já está acima do meu, por exemplo, né? E ela conseguiu encarar isso de uma forma mais tranquila e natural que eu jamais vi. Tem um outro conhecido que a esposa também desencarnou, e enquanto os filhos, né, da esposa estavam desesperados, chorando, se jogando em cima do caixão, ele estava tranquilo. Porque no caso dele não era nem o conhecimento a respeito das questões espirituais, porque ele é de uma outra religião. Mas no caso dele era a fé inabalável em que Deus provê as coisas em todo o seu momento, da forma como precisa. Então era a fé inabalável em como as leis do universo são perfeitas, né? Então aquilo trouxe para ele paz de espírito, serenidade, tranquilidade e tudo mais. Uma estrutura emocional diferenciada. Assim considerado, o ser humano começaria na concepção e anular-se-ia na morte, um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos, aglutinando e aprimorando moléculas que se transformaram em um código biológico fatalista.
Bom, se nós analisássemos as situações apenas pela ótica materialista, por essa ótica do reducionismo, então a gente diria que esses 2 bilhões e tantos de anos que a natureza se aprimorou não serviram para nada. E todo mundo começaria com a concepção e morreria no momento que acaba a vida, né? A vida, esta existência, no momento que esta acaba, acabaria tudo. E ficaria o restante também sem os porquês e sem a gente entender, sem a gente ter novas ideias a respeito. Por outro lado, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia. Esse é um ponto que eu mais queria falar. Como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo, nos avançados processos das experiências da evolução. Então nós temos um novo player aí, nós temos um novo papel, nós temos um novo componente, um novo requisito, nós temos algo novo aí que nós temos que trabalhar, que mesmo no meio espírita não era tão falado assim há alguns anos, que é a energia. E aí, como é que a gente fica em relação a isso? O que vocês acham? Quando a gente faz uma prece, né, se a gente for estudar o capítulo 27 do Evangelho, que está falando a respeito de preces, a gente analisa que fazer uma prece muda o nosso padrão vibracional. Todo mundo concorda com isso? Então muda a nossa energia. Se a gente analisar, acho que é o capítulo 19, se eu não me engano, que é a fé transporta montanhas. Quando nós temos uma fé inabalável em que algo vai acontecer, nós trabalhamos aquilo com uma energia diferenciada e provavelmente aquilo acontece da forma como nós esperávamos. Porque nós colocamos o quê? A nossa energia naquilo. Então a gente trabalha agora com energia, que move tudo. Porque quando a gente vai estudar a respeito disso, a energia ela está por trás de tudo. Né? Tudo se transforma em energia. O que é o passe? Se não é uma troca energética, né? Ou você está doando energia, ou dependendo da situação, você está alinhando as energias daquela outra pessoa. Então, tudo se resume à energia. E aí, o ser humano, o indivíduo, passa a ser herdeiro de si mesmo. Então, sou eu que determino a minha existência, sou eu que determino os meus caminhos, sou eu que determino o que vai ou não acontecer na minha vida. Por conta do quê? Da energia que eu emano, da energia que eu condiciono, que eu concentro, ou da energia que eu dissipo, que eu elimino. Sou eu que vou determinar tudo que acontece na minha existência de acordo com a minha energia. Isso está muitíssimo relacionado ao que a gente tem? Livre-arbítrio, é isso? E que às vezes a gente não entende, né, até onde vai o nosso livre-arbítrio. Isso também está muito relacionado ao que as pessoas têm falado nos últimos tempos como lei de atração. Né? Que os iguais atraem os iguais, a afinidade também, né? E que eu também posso atrair tudo de bom ou tudo de ruim para a minha vida, de acordo com como eu trabalho a minha energia. Os conceitos materialistas, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhes são predominantes. Então, quando eu penso nessa questão energética, quando eu penso na concepção espiritualista, isso tudo nos liberta, isso tudo é libertador, porque significa que nós não estamos presos mais na matéria, nós não estamos presos mais no que veio do passado. Nós não somos obrigados a repetir comportamentos inadequados. Nós não somos obrigados a nos comportar de determinada maneira.
Nós não somos obrigados a ficar doentes porque alguém no passado ficou doente. Então, nós não precisamos ter depressão por hereditariedade, nós não precisamos ter câncer por hereditariedade ou qualquer outro problema semelhante. Nós somos donos de nós mesmos, herdeiros de nós mesmos. Inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano, com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos, respectivamente, que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito, como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos, que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Ficou faltando esse trechinho. Vídeos dos canais, em canais de YouTube, se a gente for procurar outros livros, tem uma série de pessoas aí que estão estudando os arquétipos, que estão estudando os modelos que nós seguimos. E por que seguimos esses modelos? O que é que nós temos de pensamento, de consciência, de energia, de sensações, de motivações que nos fazem a seguir determinados padrões? Por que fazemos as coisas do jeito que fazemos? Bom, quando então se constatou a realidade do espírito, que também está ali como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos, que é o que eu acabei de falar. Aqui Joana segue: não nos atreveremos a negar os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. No entanto, somamos, acrescentamos, que eles decorrem de necessidades da evolução que impõem a reencarnação no lugar adequado entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação e de crescimento interior. Então, vamos lá. Mas e aí? Por que a gente estudou a biologia, então a gente tem uma questão genética hereditária aí. Isso parou de ser verdade? Eu sou a única que vou mover tudo? E aqui a Joana fala assim, olha, eu não estou negando essa parte hereditária de forma nenhuma. Como é que funciona essa parte hereditária? Essa parte hereditária ela está relacionada ao programa reencarnatório. Ela está relacionada ao quê? Porque é que determinada criança, determinado espírito reencarna em determinada família, em determinado meio social, em determinada situação socioeconômica. Então, eu não estou negando a influência, entre aspas, do meio, embora nós sabemos que pode ou não influenciar, dependendo do que nós escolhemos para nós mesmos. Vamos voltar. Ela fala assim, eu não estou negando que exista essa influência, mas essa influência ela é mínima, e essa influência ela só vem para quê? Para que nós tenhamos a estrutura necessária para nos desenvolvermos. Então, quando nós temos algo que a gente poderia dizer, isso é genético, vou pegar uma coisa mais simples do que esse que eu citei, que eu não concordo muito, mas vamos lá, uma cor do cabelo, que teoricamente vai ser daquele jeito. Eu venho com aquela cor de cabelo, aquela cor de olhos, aquela estatura, aquela estrutura física, porque aquilo me é conveniente para eu desenvolver o que eu vim desenvolver aqui. Para que eu possa me crescer, para que eu possa me superar como ser, para que eu possa enfrentar as minhas necessidades. Por que é que eu venho parar naquela família específica? Porque aquela família específica vai me dar essa estrutura que eu preciso para trabalhar o que eu tenho que trabalhar. Então, pode ser que às vezes seja algo mais desafiador. Pode ser que às vezes seja uma família que vai o tempo inteiro me motivar a debater, a me impor, a discutir, porque talvez eu não tivesse isso antes, talvez eu não fosse capaz de falar em meu próprio nome, talvez
Talvez eu não fosse capaz de expor as minhas ideias antes e eu precisasse disso. Talvez eu não fosse capaz de, entre aspas, lutar pelos meus ideais e eu precisasse disso. Então eu venho numa família que vai me propiciar estas condições. Eu li recentemente em outro lugar que dizia o seguinte, que quando a pessoa é difícil com a gente, nós temos que agradecer, porque ela está nos dando a oportunidade. Quando a pessoa é difícil com a gente, ela está nos dando a oportunidade de crescimento, a oportunidade de mostrarmos que aprendemos a lidar com aquilo, a oportunidade de realmente agirmos diferente, a oportunidade de sermos melhores do que aquela situação está nos propondo. Então, vem como um crescimento, uma oportunidade de mudança, oportunidade de não só autoconhecimento, mas de verdadeira transformação moral. Bom, o lar exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Eu fiz algumas exposições a respeito de um livro que se chama Um Desafio Chamado Família. Eu gosto muito desse livro. E esse parágrafo vai muito de acordo com tudo o que é falado naquele livro. Bom, e vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, eu vou voltar um pouquinho. Então, entre estes entes, entre estas situações, entre a família, o ambiente social, vêm os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação e crescimento interior, tá? E aí vem uma nova explicação, refalando tudo isso que eu acabei de dizer. O lar exerce, como ambiente social, significativa influência no ser, para que a gente... Só que qual que é a nossa obrigação diante disso? A nossa obrigação é utilizar isso para equilíbrio moral. Muitas vezes nós utilizamos isso para desordem moral. A nossa obrigação, o nosso ônus é utilizar tudo isso para harmonia física ou psíquica. E nós muitas vezes utilizamos tudo isso para a nossa derrocada. Nós muitas vezes utilizamos isso para a nossa doença, e não para a nossa harmonia, tá? E tudo isso de acordo com o estágio evolutivo no qual... Ficou faltando bastante coisa, meu celular parou de gravar da palestra de hoje, eu vou dar andamento, tá? A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então, gente, o autodescobrimento, o autoconhecimento, ele é necessário com uma análise racional. Nós temos que aprender a racionalizar nós mesmos, tá? E isso não tem mais como nós adiarmos. Nós somos chamados os trabalhadores da última hora. Nós sabemos que está acontecendo o degredo planetário mais ou menos desde a época da Segunda Guerra. Nós sabemos que nós não temos mais como ficar adiando a nossa evolução. Nós precisamos trabalhar com afinco por ela. E isso serve para nós nos recuperarmos, para nós crescermos. A maioria de nós encontra-se em estado de desarmonia. Então, através desse autoconhecimento, uma análise racional, será possível a nossa recuperação, será possível o nosso crescimento. E todos nós somos portadores de valores intrínsecos latentes, tá certo? Nós temos que também aprender a valorizar o que a gente já tem de bom. A gente tem que aprender
a ressaltar o que a gente já tem de bom, utilizar isso a nosso favor. Enquanto não nos conscientizemos das próprias possibilidades, aturdimos-nos em conflitos de natureza destrutiva. Então é importante a gente enxergar quem nós somos para nós nos livrarmos dos conflitos de natureza destrutiva. Não podemos continuar fugindo para estados depressivos, tá? Mergulhados em psicoses de várias ordens que inviabilizam a nossa evolução. Nós não podemos continuar nessa dinâmica. A experiência do autodescobrimento faculta-nos identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Então, a partir do momento que somos capazes de olhar para dentro de nós, somos capazes de identificar os nossos limites, o que nós temos que trabalhar e o que nós somos dependentes. O que nos é verdadeiro e o que é falso, e o que é embustes do nosso próprio ego, imposturas da ilusão. Esse ego que a gente fala aqui é o nosso orgulho, tá certo? Remanesce-lhe no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo diante das decisões a tomar. O tempo inteiro nós temos o nosso lado luz e sombra, né, que ainda está remanescente, que ainda nos traz essa dualidade, essa divisão entre o positivo e o negativo diante das decisões que nós temos que tomar diariamente. O tempo inteiro nós temos que escolher entre o bom e o mau caminho. Se eu vou estacionar numa vaga de deficiente, mesmo não sendo deficiente, se eu vou estacionar numa vaga de idoso, mesmo não sendo idoso, ou se eu vou andar mais e parar mais longe, né? Se eu vou devolver todo o troco, se eu recebi troco a mais ou não. Se eu vou falar mal da vida do vizinho ou não. O tempo inteiro nós trabalhamos essa dualidade dentro de nós. Existem algumas pessoas que ficam o tempo inteiro se questionando se vão trair ou não o outro. Não identificado com os propósitos da finalidade superior da vida, quando convidado à libertação dos vícios e paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas, essa dualidade do negativo e do positivo desenha-se-lhe no pensamento, dificultando-lhe a decisão. A partir do momento que eu já me libertei dos vícios e paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas, eu não tenho uma decisão dificultada por essa dualidade de positivo e negativo, porque eu já sei qual é o caminho correto a ser escolhido. Então isso não vai mais ficar me cutucando a mente. Mas até que eu consiga fazer isso, eu ainda tenho essa dualidade no pensamento que me dificulta a decisão das ações, dos comportamentos que eu preciso agir, preciso tomar. É comum, então, um assalto mental pela dúvida, isto ou aquilo. A definição faz-se com insegurança, o investimento para a execução do propósito novo diminui ou desaparece em face das contínuas incertezas. Eu tenho que o tempo inteiro investir na execução do propósito novo, trabalhar para a minha mudança de vida, trabalhar para eu ser um ser melhor. Eu tenho que tirar a insegurança do meu ser. Essa insegurança vem por conta desse dualismo, eu tenho que me libertar disso, eu tenho que traçar um novo propósito de vida e seguir aquilo à risca. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento, com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, insatisfação pelo que se é ou se possui ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentame, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Então, gente, a partir do momento que eu quero enxergar o autoconhecimento, para que eu tenha mais bem-estar e para que eu tenha outros alcances, para que eu consiga novos objetivos, eu preciso me sobrepujar, eu preciso lançar mão de determinados requisitos, quais sejam: insatisfação pelo estado no qual eu me encontro, desejo sincero de mudança, persistência no caminho novo,
disposição em me aceitar e me vencer, e capacidade para eu crescer emocionalmente. Capacidade para eu crescer emocionalmente, eu tenho, você tem, qualquer um tem. A gente só precisa usar isso. Disposição para me aceitar e me vencer. Unicamente a partir do momento que eu me conheço, que eu me enxergo, que eu me aceito, é que eu posso me modificar e me vencer. Eu tenho que ter persistência, desejo sincero pela mudança, eu tenho que estar insatisfeita com a situação pela qual eu me encontro. Eu tenho um amigo que costumava dizer que eu tenho que ter uma vontade soberana. Não basta que seja uma boa vontade, ela tem que ser soberana. Ela tem que ser sincera para a mudança. Esses requisitos, eles são imprescindíveis para que eu utilize o autoconhecimento para um fim de bem-estar, para um fim de novos alcances, novos objetivos. E todos nós temos a capacidade disso. Basta unirmos estes requisitos em conjunto. Foi até aqui hoje que nós trabalhamos na Associação Espírita Jerônimo Mendonça, tá? E vai ficar daqui para frente para um novo bate-papo, seja numa exposição ou seja eu com você aqui mesmo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem meus vídeos e que vocês me auxiliem na divulgação da doutrina espírita, que é a maior caridade que nós podemos fazer. Eu gosto muito deste livro e pretendo fazer mais vídeos a respeito dele, tá? Que é o Autodescobrimento do Divaldo e com a Joana. E vamos dar andamento conforme for possível. Um beijo grande e até a próxima.